E a partir de hoje, os cartórios são obrigados a oficializar os casamentos gays. É o cumprimento de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. A decisão determina ainda a conversão de união estável em casamento. Então vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. 14 países já aprovaram legalmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Causa que mobiliza celebrações e muito protesto. Nós vamos conversar com José Reinaldo de Lima Lopes, que é professor de Teoria e História do Direito da USP e da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, muito obrigada. No Brasil, o casamento igualitário ainda não é legalizado como o casamento entre um homem e uma mulher? Ainda não. Como já foi legalizado na Argentina, como já foi legalizado na Espanha e nesses outros países que foram mencionados no começo da nossa conversa, ainda não. Nós precisamos ainda de uma legitimação pelo Poder Legislativo para que seja completamente equiparada a família formada por pessoas do mesmo sexo com a família formada tradicionalmente por pessoas de sexos diferentes. Eu vi muita reação em relação à decisão do Supremo e o argumento é que o Supremo invadiu uma esfera de atuação que é exclusiva do Legislativo. O senhor concorda com essa reação? Não, eu não concordo. Como eu estava dizendo antes, eu acho que o Supremo é um dos poderes da República, é um dos poderes do Estado. E o que tem acontecido no Brasil é que o Legislativo nem sempre é sensível a certas demandas, justamente porque num sistema como o nosso, o Legislativo ele é sensível às demandas da maioria. Ele está ali para representar a maioria. Mas um órgão como o Supremo Tribunal Federal está para representar uma outra coisa. Ele não representa a soma das opiniões, ele representa, a gente diz na teoria do direito, a unanimidade da nação. E a unanimidade está preservada nas cláusulas que defendem direitos de minorias contra as maiorias. Então é um papel do Supremo estender mesmo alguns direitos às minorias que não conseguem, no plano eleitoral e das maiorias do parlamento, ver os seus direitos reconhecidos. E do ponto de vista formal, esse argumento de que só o Congresso é que tem o poder para uma mudança na Constituição do país, na Carta Magna? Na Constituição, certamente, porque na Constituição a gente concentra os poderes naquilo que na nossa teoria nós chamamos de o poder constituinte reformador, né? Então, o poder constituinte realmente é uma espécie de devolução ao povo, e no caso do poder de reforma, ao povo representado para que intervenha nisso. Mas o Supremo tem um papel, inclusive no Brasil já há uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, que mesmo esse poder constituinte, quando ele reforma a Constituição, ele está controlado por algumas cláusulas pétreas da própria Constituição. E o Supremo interpreta. Então, se mesmo na reforma da Constituição o parlamento interferiu ou não nesses direitos básicos. Agora, as pessoas de mesmo sexo que já vivem juntas, que têm uma união estável, que estão morando juntas, elas têm direitos e deveres semelhantes ao casamento, como a questão da adoção, a pensão por morte de uma das pessoas, a questão da herança, os direitos e os compromissos são os mesmos? Não são exatamente os mesmos, por isso que continua havendo esse pedido de reconhecimento formal do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque já se reconhece que é uma unidade familiar, mas por causa de ou dificuldades que os próprios particulares colocam, ou algumas dificuldades que o poder público coloca, a equiparação não é total. Mas vários dos direitos já existem, por exemplo, em termos previdenciários, em termos de dependência, em termos de testamento e depois sucessão, já é possível equiparar. No entanto, na falta de lei, alguns desses direitos ainda precisam ser pedidos especificamente para um tribunal ou para um juiz. Mas já há uma progressiva equiparação. Alguns desses que você mencionou, como os direitos previdenciários, o próprio INSS já reconheceu, por exemplo, alguns desses direitos.
forçado pelo Poder Judiciário. Há muitas manifestações contrárias ao chamado casamento gay, à união igualitária, pessoas do mesmo sexo constituindo uma família. O senhor acha que essas manifestações de oposição, elas se equiparam à homofobia? Acho que algumas sim, algumas não. E acho que é preciso entender essa homofobia justamente no seguinte sentido. Eu acho que há manifestações que estimulam e que reforçam um preconceito na sociedade brasileira, que já é uma sociedade muito preconceituosa, é uma sociedade... Conservadora? Eu acho que é muito conservadora. No que diz respeito às liberdades civis, ela é muito conservadora. Então, facilmente, a gente reforça esse preconceito. Algumas leis vieram e justamente conseguiram mudar isso. Eu estava lendo uma pesquisa outro dia, então, por exemplo, ainda há uma reação muito forte contra a união de pessoas do mesmo sexo. Já há muito menos reação no que diz respeito à raça e à cor das pessoas. Isso é resultado de um longo esforço, inclusive legislativo, para diminuir esse reconhecimento que havia. A gente conversa com gente que fala assim, não, mas a África nunca produziu nada de bom. Até hoje tem gente que fala isso, né? E é uma, digamos, é mesmo uma ignorância histórica. Eu costumo dizer para essas pessoas que a primeira grande civilização do mundo que nós conhecemos surgiu na África e não era branca, que era o Egito. Então, eu acho que a gente tem que lutar ainda por acabar com muitos preconceitos. A homofobia está aí ainda. É a ignorância associada à intolerância, né, professor? O que é terrível. Isso mesmo. Essa mesma pesquisa mostra que quanto maior o grau de escolaridade, menor o preconceito. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, professor José Reinaldo. Muito obrigado.